Olá, mulheres. Boa noite. Boa noite. Olha a gente aqui em mais um sextou. Todo mundo bem por aí? Tudo bem, e você? Também. Por aqui bem também. Bem também. Vamos lá, seguir para mais um tema. Tema complexo hoje. Complexo. Será que ele é muito complexo? Acho que depende de onde vem, né? Temos ali... Ele é bem esclarecedor, né? É um tema bem esclarecedor. Eu acho que talvez falar um pouco mais com o público que sempre aparece por aqui, em menor quantidade, mas que nos assistem. E que a gente começou, né? Lá no mês passado, quando a gente fez a live com a Negra ali, a gente falou um pouco, né? De como que a gente pode falar com os homens, como que a gente inclui os homens nesse papel. Então, hoje a gente veio aqui para falar sobre masculinidade. E aí, a gente vem a partir de alguns conteúdos. Quer falar um pouquinho, Andréia, dos documentários que a gente andou tocando? Como é que tá? Bom, gente, vamos lá. A gente se baseou em 2 documentários, né? Um documentário brasileiro, eu não lembro de que ano que ele é, mas é um documentário que fala sobre o silêncio dos homens, que fala sobre a emoção por trás dessa masculinidade. E eu também assisti um documentário de 4 anos atrás sobre uma crise que estava tendo nos Estados Unidos com os homens, né, com os meninos, com a educação masculina, que chama A Máscara em que Eu Vivo. Essa é a tradução. Então, esse documentário, psicólogos, antropólogos, psiquiatras, educadores, vários profissionais estavam falando sobre a educação masculina, né? O quanto os homens são educados justamente para não sentir, entendeu? Para não sentir. E eles estavam também falando o quanto o não sentir desses homens é nocivo para eles e para as pessoas que estão ao redor deles, né? Vocês assistiram outro documentário, sim, né? O Silêncio dos Homens. É pouco falado também, né, Déia, assim, esse silenciar dos homens, né? Até o documentário, ele é esse nome, né? O Silêncio dos Homens, mas quando a gente completamente diferente como homens e mulheres são ensinados, pouco se fala, de fato, tem um silêncio aí desse sentido, do que é permitido para os homens, que parece uma coisa muito natural, né? Então, no Silêncio dos Homens, ele fala, o homem ele tem que ir para a guerra, ele tem que estar no campo, ele tem que carregar sacos nas costas, ele tem que ter a força, né? Então, tudo isso são mensagens não é de antigamente, né? Os meninos de hoje em dia também recebem essa imagem. Você não pode falar, você não pode parecer fraco, você não pode falar do que você está sentindo. Isso leva a um isolamento dos homens, né? Leva ali uma solidão, uma máscara, de fato, né? Não está separado o documentário do outro, porque eles precisam vestir uma máscara para poder conviver na sociedade. No outro documentário, eles falam muito sobre hipermasculinidade e hiperfeminidade, entendeu? Então, eles estão colocando que essa hipermasculinidade é a maneira como realmente eles são educados, né? As frases que são ditas, né? Eu até anotei algumas frases, seja homem, né? Tem um treinador nesse documentário que fala que a frase mais destrutiva que ele já viu foi a frase que ele ouviu, né, do pai dele, seja homem.
né? E isso é a ideia da cultura deles, né? Homem não pode chorar, homem não pode sentir, né? E é tão interessante que esse treinador falou que a masculinidade, na verdade, quando ele estava sendo treinado, alguma coisa assim, que tudo que eles fazem de errado, eles falam assim, vai jogar que nem menina, vai jogar que nem mulher, né? Então, é uma maneira já de colocar que a sensibilidade feminina também... Na verdade, que as emoções da ideia, assim, então... Mas tem um viés aí bem negativo, porque se ele não está jogando bem, ele está jogando que nem mulher. Ou seja, como mulher, ele é o quê? Não, a mulher não é boa. A mulher não é boa. Mas, assim, também tem uma coisa deles terem o medo de ser chamado de menininha, né? Sim, porque a mulher é frágil, a mulher é fraca, a mulher sente, entendeu? Então, tudo que vem do feminino, para eles, é algo muito negativo de ter. Precisa estar longe, precisa se distanciar disso. E isso depois ele se desdobra, e aí depois eu quero passar a palavra para a Lu, porque a gente foi das redes, que acho que é bem legal, e acho que a gente pode ir fazendo um contraponto, né? Porque, até para voltar um pouco para quem está vendo esse episódio e não voltou 5 casas lá nos nossos vídeos, né? A gente começou falando da parte muito ruim dessa relação homem-mulher, né? Que a gente falou ali de violência, de agressão, de feminicídio, né? Teve alguns episódios que a gente falou sobre isso, e que aí coloca o homem também num lugar de monstro, né? Até a Negrali usou o termo trogloditas, né? Para falar assim, por que eles são vistos assim? Porque eles precisam colocar tudo isso que a Andréa está trazendo, né? Eu preciso me colocar que eu sou forte, eu não posso mostrar fragilidade, eu não posso demonstrar medo, eu não posso demonstrar fraqueza. Então, qualquer coisa que saia ali dessa máscara vão me denominar fraco. E aí, isso gera prejuízos para os homens, que eles também têm vontade de falar, né? Essa semana eu estava falando com um amigo e eu falei para ele, eu falei assim, é muito engraçado porque em qualquer roda de mulher que a gente senta para tomar um café ou que a gente vai almoçar junto, se não é um dia bom, eu não preciso ter muita intimidade com essa mulher para dizer o que eu estou sentindo. A gente fala, a gente abre aqui 5 minutos antes e a gente conta a vida, né? Sei lá, 2 minutos para a gente é o suficiente para a gente falar de tudo que saiu errado no dia, o que tá bom, o que não tá, os planos, e a gente fala, a gente põe para fora. Me parece não, a gente vê isso tanto no consultório quanto com os homens que a gente convive, mas que eles entendem que para eles não é permitido. Veio isso? Eles até dividem, mas acho que eles dividem muito mais vitórias, né? Muito mais coisas assim legais que acontecem. Então, já acompanhei jogo de futebol de sobrinho, enfim, de primos. E nos jogos, o pós-jogo, ninguém está falando ali, nossa, estou sofrendo, estou depressivo, estou mais triste. Então, eles estão falando mais sobre coisas boas, né? Coisas legais que acontecem. E dificilmente um homem que não é terapeutizado, ele fala sobre as emoções, porque eles também têm dificuldades em nomear. Né? Nomear o que eles estão sentindo. E muitas das coisas eu vejo que são coisas aprendidas. Eles aprenderam a não ser, entre aspas, fracos. Né? Como se eu admitir uma tristeza fosse fraqueza. Era isso que eu ia colocar, né? Não que não sinta. Sim, eles sentem, mas eles não podem admitir. Mas eles acreditam que eles não podem falar que eles estão sentindo. Sim. E o que veio de mais curioso aí na caixinha? Eu coloquei a caixinha, né? Perguntando sobre qual que é a dificuldade do que o homem encontra para buscar terapia. Então, vou colocar algumas aqui que são muito parecidas, tá?
Então, expor nossos sentimentos são difíceis, porque se abrimos nosso coração de verdade, muitos vão dizer que somos fracos, mas, na verdade, todos nós, homens, precisamos colocar para fora esses sentimentos e problemas. Não dá para segurar tudo por muito tempo, porque acaba nos deixando, sim, fracos e sobrecarregados. Outro depoimento. Contar sobre fraquezas, medos e problemas. Outro. Acredito que a maior dificuldade é que somos criados para não chorar e por muitas vezes não falarmos dos nossos problemas. E isso está extremamente errado, pois ao falarmos nos ajudamos. Claro que isso deve ser conduzido por um excelente profissional. Aí ele fez um comentário aqui que eu não vou falar. Ai, É bom, é muito difícil falar dos problemas. Isso mostra fraqueza. Eu pensava assim, mas a melhor escolha foi buscar ajuda. Então, em todos, eles citam essa questão de se eu estou demonstrando o que sinto, eu estou sendo fraco. Fraqueza sai em todos. Fraqueza sai em todos. E aí, no documentário, No Silêncio dos Homens, lembra uma parte que um deles, eu não anotei o nome, mas tem um deles que ele fala assim, o homem ele precisa ser macho, ele precisa ser viril. Sim. E o que essa obrigatoriedade da virilidade é um monstro na vida dos homens, né? É uma pressão gigantesca, causa diversos danos. E, ao mesmo tempo, para os homens que foram ensinados a vida inteira que as brincadeiras é bater, é lutar, é chutar, demonstrar a força, qualquer ameaça a essa virilidade, ou qualquer sinal de fragilidade, é muito natural que venha uma reação de agressividade. Né? Então, uma vez que eu estou achando que se eu mostrar isso eu sou menos viril, então eu preciso aqui me mostrar grosseiro, agressivo, para ser validado. E tem um deles também que fala o quanto que isso o prejudicou nos casamentos, o quanto que isso o prejudicou no trabalho, né? Então, muitas vezes, por essa imposição, teve um chefe meu uma vez que a gente estava falando, eu estava falando com ele sobre a dificuldade, né, de ascender na carreira depois que eu virei mãe e tal. Aí ele olhou bem para mim e falou assim: você acha que essa pressão não existe para os homens? Ele falou: tudo bem, a gente não tem filho, mas se eu não me tornasse líder até os 30 anos, eu não estaria validado. Eu não seria bom o suficiente. E a gente vê uma competitividade enorme entre os homens no ambiente de trabalho, com as equipes, né, em cargos com seus pares, em posições que muitas vezes eles precisam estar numa atividade que é competitiva, porque é a forma que ele aprendeu a ser. Você tem algo diferente, ideia, no documentário, ou complementar no documentário que você trouxe? Sabe que eu estava nesse documentário do Silêncio dos Homens, eu até marquei uma estatística que, pegando o link com o que vocês duas falaram, né, sobre essa questão da criação e também essa questão da competitividade, e colocou aqui, ó, eles colocaram assim, o que os homens estão escondendo atrás de tanto silêncio, né? E aí veio essa como que fala? Essa pesquisa que eles fizeram com 40 mil pessoas, entendeu? Entre homens e mulheres. E aí eles colocaram, né? Que para discutir a masculinidade, a gente precisava entender o que estava por trás desse silêncio, né? E aí veio as estatísticas, eu achei, assim, super interessante. 83% das mortes por homicídios e acidentes no Brasil têm homens como vítimas. Eles vivem 7 anos a menos do que as mulheres e se cuidam e se suicidam quase 4 vezes mais que as mulheres. 17% convivem com algum nível de dependência alcoólica, né? Quando sofrem abuso sexual, demoram cerca de 20 anos para contar isso para alguém, né?
Então, eu achei, e é exatamente, tem uma outra aqui que faz o link com o que você falou. Homens são 95%. Ah, não, pera aqui, ó. Cerca de 30% enfrentam hoje uma ejaculação precoce ou disfunção erétil. Homens são 95% da população prisional do Brasil. E o que eu achei mais interessante é que a maneira como eles são, a conexão com a masculinidade, são as frases que eles ouvem, assim, né? Que nessa pesquisa também, algumas crenças foram colocadas como 85%, para realmente eles serem homens. 85% responderam que eles ouviram muito que homem precisa ser bem-sucedido. 78% a não se comportar com modos que pareçam ser femininos. 73% ser fisicamente forte. E 67% ser responsável pelo sustento da família. 60% a não expressar emoções. E 48% a dar em cima das mulheres sempre que possível. Essa é a educação que eles acabaram recebendo. Então, são os estereótipos que eles acabam ouvindo de uma maneira repetitiva e que eles entendem que esse estereótipo é o ser masculino, é o ser homem, é o ser macho, entendeu? Então, eles são criados dessa maneira. Então, homem não chora, homem é pegador. E no outro documentário veio a mesma questão, entendeu? Em algumas universidades dos Estados Unidos, os homens, eles acabam se disputando entre si quem pega mais meninas, quem come as meninas, desculpa, né? É exatamente essa maneira que eles colocam. Né? Eles falam que eles querem, como que fala? Que vai dar um prejuízo nessas mulheres. Eles tratam as mulheres como se fosse um objeto. Então, isso é o que eles acabam recebendo. Essa é a fala deles o tempo todo. E isso causa muito sofrimento neles. Muito sofrimento. Odeia, tem um dado que não está aí, e eu não me lembro agora onde que eu li esse dado, mas ele é estatístico também, que o maior índice de moradores de rua, né, pessoas em situações vulneráveis, também são homens. São homens, isso. Então, e é verdade, né? Se você olhar, e tem essa coisa, né? Então, sei lá, quando tem qualquer situação, a mulher volta para a casa da mãe com as crianças e o homem vai morar na rua, né? Então, o porquê de tudo isso? Por que é importante que os homens tomem consciência desses dados, que assistam esses documentários, porque já começa o movimento dos homens sentirem essa necessidade de falar, né? Hoje a gente tem alguns homens. Hoje mesmo eu vi um post no LinkedIn de um homem que ele falava sobre a ampliação da licença paternidade, que começou a ser uma discussão também essa semana. Né? Já se fala disso há muito tempo, da nossa legislação, que é muito diferente de outros países, que não trata como uma licença parental. Mas o quanto que os homens também são prejudicados nisso, né? Porque entende que esse cuidado hoje, alguns homens já passam a querer estar mais perto da família, já começam a quebrar alguns estereótipos. Me chamou muita atenção e eu gostei muito da fala da juíza no documentário Silêncio dos Homens, né? Que ela traz que as vítimas de violência doméstica pedia para que ela falasse com os agressores. E quando ela estruturou um trabalho para falar com esses homens, o índice de reincidência caiu para 2%. Então, o quanto que esses homens também queriam falar, o quanto que eles precisavam ser reeducados, né? Tem um depoimento de um homem que ele fala assim: hoje eu entendo que eu não sou menos homem por cuidar da minha casa, da minha roupa, do meu filho, né? Então, isso não me faz menos homem. E olha que interessante, né? Essa coisa do mais e menos, né? Será que eu tenho que ter tais comportamentos para ser reconhecido como homem? E aí, qualquer coisa que saia desse controle é onde eu acabo agredindo, né? Muitos dos homens que estavam ali, eles falavam: eu já fui agressivo com a minha parceira, mas para mim era normal, eu tinha que ser assim.
E hoje não, hoje já está sendo falado diferente, porém, a gente tem um movimento muito grande nas redes, onde essa porcentagem que a Andréa acabou de compartilhar, né? Do não pode sentir, não pode mostrar nenhum comportamento feminino. Os meninos super novos, eles se agridem uns aos outros, chamando, né, de mulherzinha, de viado, enfim, são uma série de adjetivos que são colocados na intenção de inferiorizar, né, como se ter atitudes ou sentimentos mais femininos fosse uma coisa muito ruim, né? Se ter um lado feminino mais aflorado fosse uma coisa muito ruim, como se fosse gay, né? Se ser gay é uma coisa abominável, né? Então, falar sobre isso e chamar os homens para essa conversa, para essa desconstrução, entender também que não é ruim, pelo contrário, para que vocês se cuidem, né? Para que vocês olhem para vocês, para que vocês tenham mais qualidade de vida, para que vivam mais, para que vivam com saúde, né? Para que busquem recursos. Um homem que faz terapia, ele não é menos homem. Um homem que vai ao médico e faz um exame de próstata, ele não é menos homem. Né? E então, eles deixam de girar, né, Deise, ó, gente, alguma Deise falando de mim. O Grê, eles deixam de girar em torno da eficácia, né? Então, sim, de toda, eu preciso ser eficaz aqui, ali, na família. E às vezes, e muitas das vezes, usam da violência para isso. Né? Então, eles não conseguem, talvez, garantir toda essa eficácia e vão usar da violência. Não que seja certo, né? A gente não está defendendo isso. Não, Lu, uma coisa que me passou na cabeça enquanto você falava é que talvez eles estão entendendo como eficácia o que é uma autodestruição. Exato. Né? Porque você se jogar no alcoolismo é eficaz. Você perder negligenciar, tudo. Né? Perder muitas tudo coisas. Que você ganha a vida toda. Que aí é um autoaliviador, né, Grace? Eles se jogam nas drogas e no alcoolismo justamente para aliviar, porque assim, no outro documentário, eles colocam assim, o quanto para eles não poder falar é difícil. Então, muitas vezes é cobrado a eles jogarem futebol, e muitos, principalmente nas escolas dos Estados Unidos, onde esporte é muito evidenciado, né? Então, é basquete, é futebol americano, enfim. E tem muitos meninos que não gostam de esporte. E eles são obrigados a fazer esporte, porque se eles não fizerem esporte, eles são meninas. Entendeu? Então, teve um menino que falou assim, para mim foi libertador, depois do programa que eles fizeram, porque o sonho dele era fazer o teatro. Olha só. Ao invés de fazer futebol. Entendeu? Teve um que falou assim, muitas vezes eu me sinto sozinho, mas eu não posso falar com nenhum amigo meu. Porque se eu falar com o meu amigo, né, o meu amigo vai espalhar. Tanto que nesse documentário, no Silêncio dos Homens, eles falam sobre a broderagem, como que fala? A nociva e a que não é, a nociva e a que não é nociva, né? Por exemplo, quando eles vão falar sobre, numa rodinha, por exemplo, que eles falharam sexualmente falando, isso pode ser usado como uma arma, se eles tiverem essa broderagem nociva, entendeu? Então, eles têm muita vergonha de expor o sentimento deles, e realmente esse sentimento, eles fofocarem, né, entre eles. É usado contra eles mesmos. Isso, usado. E que assim, mas assim, vulnerabilidade, né, ali a prova. Mas muitas vezes isso está acontecendo até mesmo com o homem que espalhou. Mas para ele, entendeu? É mais fácil ele falar do outro do que falar de si mesmo. Sim. Entendeu? Então, eles não têm aquele espaço seguro. Eu não sei vocês, pelo menos no meu consultório, eu tenho muitos pacientes homens. Muitos. Não são poucos. E a maioria dos pacientes homens procuram as mulheres. Eles têm mais, como que fala? Facilidade. Facilidade? Não é, eles se sentem melhor de falar da vulnerabilidade deles para uma mulher. Porque a mulher, ela é vulnerável. A mulher não vai falar, seja homem, hein? Nossa,
Que é isso? Não, não acredito. Cara, vai ser homem. Para de chorar. Não, né? A gente fala assim, mas me conta, mas deixa eu te ouvir. Como é que foi isso? A gente fala assim, né? Você entendeu? Na verdade, eu trabalho muito essa questão emocional, né? Na terapia dos esquemas, a gente trabalha muito essa questão emocional. Então, é eles sentirem, né? É eles entrarem em contato com aquele sentimento deles, com aquela criança deles que estão lá, que está lá no fundo chorando muitas vezes, entendeu? Então, eu percebo que eles se sentem mais ouvidos, eles se sentem mais compreendidos por uma mulher do que por um homem, entendeu? Que por um homem. Eu vou ser bem sincera com você, eu faço terapia com um homem, mas eu me sinto mais, como que fala? Mais compreendida por um homem que por uma mulher. Vai entender, você entendeu? Porque com a mulher também existe essa competitividade. Muito. E entendeu? eu digo, Déia, que às vezes é até maior do que com os homens, né? Sim. Eu sempre fiz esse comparativo, assim, das relações femininas do que com os homens. Eu acho que os homens, eles têm tanta essa dificuldade de conexão, que quando eles conectam, né? Então, assim, mas eles não falam de sentimentos. Não, é uma conexão. O cara é meu irmão, né? Aquela coisa. É meu brother, isso. Meu brother, tamo junto. Sei lá, ele sabe que o amigo tá passando por um problema. Aí o jeito dele apoiar, ele chega e fica perto. Mas ninguém fala sobre aquilo, fica aquele silêncio, né? Sim, Mas tamo junto, né? O tamo junto. A mulher já não, a mulher ela fala mais. E como somos muito mais competitivas, a gente tem que lidar mais com as traições, com as frustrações, né? Com essa coisa de um usar contra o outro, porque também existe no universo. Oi, como existe, mulher existe. O tempo inteiro. Tem um livro, não sei se vocês já leram, Homem, Cobra, Mulher Polvo. Não li. É um livro muito interessante que eu acho que eu não lembro, depois eu falo para você, Lu, que fala exatamente dessa questão feminina, porque isso também existe no mundo feminino. Porque a mulher também pode espalhar o que aconteceu com fulana, com ciclana, né? Então tá todo mundo na mesma página, mas quando a gente fala do homem, o homem ele é cobrado a ser forte, o homem é cobrado a prover, o homem é pela força dele, entendeu? Então é esperado que o homem seja mais forte, mas não é dito que ser vulnerável é uma espécie de força. Nesse documentário fala sobre a vulnerabilidade, o quanto ser vulnerável mostra exatamente o quanto essa pessoa é forte, né? Porque eles falam assim, que não é porque um homem está com uma companhia física, né, que ele tem intimidade com essa pessoa, né? Essa por exemplo, com os amigos dele, ele vai ter essa intimidade quando exatamente ele falar sobre as vulnerabilidades dele, sobre os medos, sobre os desejos, sobre os anseios dele. E isso é muito difícil eles se falarem entre eles. Então é bem mais prático e fácil eles falarem isso para uma mulher. Sim. Eu não sei se para vocês é assim. Eu no mundo terapêutico, mas no meu mundo como amiga, eu tenho mais amizade com homens. Eu também sempre tive muitas amizades com homens, assim. Para mim, a comunicação era mais direta, a minha comunicação é muito direta, então era muito fácil para eu ter amigos homens e entendê-los, né? Sem essa coisa do mas o cara falou isso, mas de fato, essa questão do entendimento, assim, o que eu percebo, e até com amigos, com familiares, com pacientes, é que é como se eles não tivessem um validador que nós temos, uma permissão mesmo, né? Nós temos a permissão para falar sobre. Eles não têm, né? Então, eles sentem que eles não têm esse direito de falar sobre. Então, até mesmo com as minhas amizades masculinas, era sempre tudo tá muito bom. Então, assim, a gente não falava de problema, né? Dificilmente com homem você fala de problema. Você fala disso, das conquistas, de onde vai, dos sonhos, do que quer fazer. Isso sai muito naturalmente. Agora, de problema, não, sabe? Tipo, muito é que, hoje o dia foi puxado. Acabou, né? Vamos ali tomar uma cerveja e tudo passa.
É assim. Então, eu acho que se dar essa permissão, buscar essa permissão, né? E a gente vê que isso, se você coloca um recorte de gerações, aumenta 1000 graus, né? Você pega algumas gerações que não vão falar mesmo, são extremamente fechadas, e é onde aumenta o índice de depressão, é onde aumenta o índice de suicídio, né? Onde você acha, pô, mas o cara não deu sinal nenhum que não estava bem, né? E não estava, né? Não consegue falar, vai falar para quem? Então, eu sinto essa diferença também nas relações. Eu tento puxar, né? Então, sempre quando eu tenho oportunidade que eu vejo que está ali, eu falo, vamos falar, né? Mesmo tentando tirar o elefante branco da sala, assim, para ver se sai alguma coisa, mas acho que não é o suficiente, acho que precisa de uma desconstrução mesmo, assim, dessas permissões, de programas que puxem os homens para a conversa, né? E até porque acho que no dia de hoje eu escuto de muitos homens, né, o quanto que eles têm se sentido acuados, né? Tem toda essa questão de criação, do que foi entendido, do que foi aprendido. E, por exemplo, essa história de eu ouvi a vida inteira do meu pai que não perca uma oportunidade de dar em cima de uma mulher. E hoje, com a mulherada falando mais sobre, colocando limite, se posicionando, dizendo o que permite e o que não permite, os homens estão perdidos. Eles não sabem mais o que falar. Então, assim, tudo que eu aprendi está errado, tudo eu não posso mais ser quem eu sou. Por onde que vai? Por onde que começa? Vocês percebem isso também? Vocês já ouviram isso também? Eu percebo, mas assim, eu vou partir de um ponto que nós todos somos atravessados por essa cultura, por esse social, né? Tem um machismo, sim, aí, e a gente não pode, né, colocar isso de lado, mas eu também acho que hoje a gente tem muito mais informação. Então, quando eu vejo um menino, um homem de 30 anos, ainda neste lugar, né, da eficácia, nesse lugar do machismo, com o tanto de informações que a gente tem, eu também coloco o pezinho aqui um pouquinho atrás. Tem uma questão social? Tem. Somos atravessados por isso? Somos. Tem um patriarcado? Temos. Né? Então, isso eu acho que não dá nem para discutir. Mas quando eu atendo poucos homens, a maioria, acho que 85% dos meus pacientes são mulheres. Os pacientes, os homens, eles têm uma dificuldade, sim, de se expressar, mas eles ainda assim procuram muito menos. E quando eu vejo essa pesquisa rápida que eu fiz, ainda tem medo de mostrar que é fraco, com tudo que a gente tem de informação. Então, a gente tem podcast, a gente tem leitura, nós temos ótimos terapeutas, temos psiquiatras. Então, assim, eu vou ficar nesse lugar ainda, né? Mas, Lucy, tem uma coisa que isso daí, colocando em você, que você está falando sobre o cuidado, que eles falam nesse documentário, que eles colocam que os homens não se cuidam. Como? Não se cuidam. Eles não se cuidam. Então, como eles vão procurar um terapeuta? Como eles vão procurar um podcast? Eles não se cuidam. Eles foram criados para ser forte. Eles foram criados para aguentar. Eles vão para a guerra a todo momento. Quem vai para o exército? Homem ou mulher? É o homem. É o homem que está lá na linha de frente nas guerras. Por mais que a gente tenha a informação que ela está espalhando por aí, o homem está na linha de frente dessas questões. Sim. Então, o homem, às vezes, eles não sabem nem qual é o médico que eles têm que procurar para eles poderem fazer um check-up. Então, o homem não tem informação, ele não foi criado para ter informação, ele foi criado para lutar. Você entendeu? Qual é a pior coisa? Meu filho, eu tenho um filho homem, entendeu? Ele veio, mãe, será que eu vou entrar no exército? Eles têm medo. Então, eu entendo que a sensibilidade do homem, eles acabam sendo mais sensíveis do que as mulheres. Muito mais sensíveis. Eles são mais compreensivos do que as mulheres, eles são mais acolhedores do que as mulheres, por incrível que pareça. Quando você consegue entrar no íntimo de um homem,
eles são super sensíveis. Só que eles foram criados para ir para a guerra. Quem está na guerra, na linha de frente da guerra, são homens. Eles não podem mostrar, né? Eles não podem mostrar. Então, como eles vão acessar todas essas informações, Lu, se eles não foram criados para se cuidar? Como eles vão cuidar de uma outra pessoa se eles não se cuidam? Isso está dito no silêncio dos homens. E o que eu falo muito do perdido, eu acho que é nesse lugar, Lu, porque eu falo assim, de fato, né, a gente tem muita mudança, e eu já falei isso algumas vezes, assim, o que eu fico feliz hoje, nos dias atuais, é que eu vejo um movimento maior de homens buscando uma mudança do que há 5, 10 anos atrás. Sim, isso a gente não pode negar. Então, isso eu acho que é uma coisa muito positiva, né? Porque já está aí, assim, eles estão desconfortáveis, eles sabem que algo de errado não está certo. Mas, por mais que a gente tenha muita informação hoje falando sobre isso, ainda quem acessa, quem busca e quem produz muita informação ainda são as mulheres. São as mulheres. Então, André, mas aí, então, aqui a gente está, né, nessa discussão, e eu entendo isso, eu entendo perfeitamente. Mas como se explica um moleque de 13, 14 anos batendo ou estuprando uma menina na escola, se a mãe tem essas informações? Entendeu? Então, quando eu digo que é uma construção social, é uma construção social. Somos atravessados por isso. Eu não generalizo que todos os homens, porque eu atendo homens e eu atendo pessoas que realmente mudaram muito, mudaram a vida depois de encontrar a terapia, né? Mas hoje, quando eu olho por atender adolescente e jovem, eu ainda vejo muito isso. Então, assim, você, André, você vai cuidar do João. Você vai dar todas as informações que você tem para ele, né? Só que isso não pode ficar só nas suas costas. Hoje a gente vê, o que eu quero dizer é isso. Eu ligo a televisão e eu dou de cara com uma reportagem de violência contra a mulher. Sim. Esse homem que está lá trabalhando, que está jogando futebol, ele não vê? Ele não vê a mesma coisa que eu? Ele vê. Aí eu quero colocar um ponto, assim, o que eu percebo, tá? Eles veem, eles sabem, e eles ainda agridem, eles ainda matam. Sim. Esse é o ponto. Por quê? Cai no início da nossa conversa. Esse ensinamento, ele não deixou de existir. Os homens e meninos ainda continuam sendo ensinados que eles têm que ser forte, macho, viril, agressivos, lutarem, irem para a guerra. Eles ainda estão aprendendo isso, não é que uma coisa que deixou de existir. E hoje a gente vê muita informação aqui, eu estou cercada de mães, não é só de adolescente, e que eu vejo um esforço e conversas entre mães, entre pais, dizendo precisamos criar meninos diferentes. E esses meninos caem numa internet onde o que eles compartilham é xingamento contra a mulher, minimizando as mulheres, agredindo, comentários. E eles precisam do que ali? Se provarem. Muitos que têm uma educação diferente acabam tendo o mesmo comportamento para pertencer a esse grupo de homens que eles entendem.